O bom pastor está na mesa. E a pergunta que eu faço para vocês: esse pastor está na mesa? Esse pastor está com você aí hoje? Primeira pergunta que eu já faço: esse pastor é convidado para ter comunhão com você? Esse pastor faz parte do teu dia a dia? Jesus disse em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí a gente linka, né? Esse versículo com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente tem convicção que o Senhor é o nosso pastor, irmão, ainda que aos olhos humanos algo esteja faltando, as pessoas acham que estão faltando, mas a gente sabe que a gente tem o que precisa, porque o nosso pastor não deixa faltar amor. O nosso pastor não deixa faltar a sua presença, a sua glória em nossa vida. Quando a gente pede, a gente recebe sabedoria, ele não deixa faltar. Se a gente pede estratégia, ele não deixa faltar estratégia. Agora, muitas vezes a gente não aproveita o bom pastor. Por que Jesus fala, eu sou o bom pastor? Porque tem pastor que é ruim. Quem concorda aí? Tem pastor que infelizmente é ruim. Tem pastor que não dá a vida pelas ovelhas. Tem pastor que não cuida das ovelhas. Tem pastor que primeiro são seus interesses. Enquanto ele não satisfaz seus interesses, ele não está nem aí para a ovelha. Ovelha se perde, ovelha morre e eles não estão nem aí. Falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. A gente não tem que viver um evangelho romantizado. É tudo mil maravilhas e ponto final. O evangelho de Jesus, ele é perfeito, é maravilhoso sim. Mas tem gente se aproveitando, certo? E existe falso profeta, falso pastor, falso mestre, diácono falso, existe tudo. Eles usam o evangelho para se camuflarem no meio das ovelhas de Jesus. Tá? Mas existe. Então, como é que a gente sabe? Se conecta com o bom pastor que é Jesus. E ele vai te dar discernimento para você saber lidar quando chegar um falso mestre, um falso pastor, uma mensagem falsa, e você não cair na cilada de Satanás. E eu sei, você que está aqui assistindo nessa tarde, você ama o bom pastor, você ama Jesus, ele está em tua mesa hoje, ele está conosco aqui, amém? Ele está conosco. E às vezes a gente acorda com uma notícia ruim, uma situação difícil, mas, irmão, sorri, porque o bom pastor está contigo. Ora. Hoje de manhã mesmo já acordei, já fui orando, já fui para a cozinha orando. Em línguas, que é para minha edificação. Aí depois vem um belzinho para resolver, outra aqui, outra ali, e a pessoa já deu certo. Já tem provisão. Isso aqui já deu certo. João 10, 14 e 16. Olha o que Jesus disse. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aqui é uma revelação muito forte. Isso aqui é uma revelação muito forte. Em primeiro lugar, ele é o bom pastor. Quem gosta de escrever aí, ou comentar, já vai falando, ó. Ele é o bom pastor.
Em segundo lugar, conhece as ovelhas. E as ovelhas conhecem o Pai. Certo? Ou seja, você não está lidando com um pastor que você não conhece. Você não está lidando com um pastor que ele não sabe o teu coração, que ele não te conhece. Você está com um pastor que ele sabe o que você precisa. Amém? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Tá? E outra, como o Pai conhece ele conhece o Pai, ele está associando isso. Às vezes a gente ora, vai à igreja, diz que ama Jesus, diz que serve Jesus, mas age como quem não conhece. No dia a dia com a família, no trabalho, no meio de uma situação difícil, age como alguém que não conhece Jesus. E às vezes a gente acha que só a gente é ovelha. Às vezes a gente acha que só a gente é ovelha. Às vezes a gente acha que só a gente que vai para o céu. Não, meu irmão. Tem um rebanho ainda para ser alcançado. Tem um rebanho para ser alcançado. É necessário que Jesus conduza também. E elas ouvirão a voz e haverá só um rebanho e um pastor. O reino de Jesus não é um reino dividido nem subdividido. Cada um para o seu canto, cada um faz sua parte. O reino é um só. Então quem tem essa mentalidade fechada, que só a minha igreja é a certa, eu só posso ir para essa aqui, só isso aqui é o correto, as outras estão erradas, essa pessoa precisa ter conhecimento que ela é ovelha de Jesus. Ela precisa ter conhecimento que é ovelha de Jesus e tem um rebanho ainda para ser alcançado. E no final das contas, é só um rebanho e só um pastor. Amém? Ele é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor, o perfeito pastor. Então, ouça a voz do Senhor e obedeça. Reconhece o Pai. O Pai, o pastor, quando ele fala, a pessoa já reconhece a voz. Se você for para um parque de diversões, você que tem filho, pode ter um monte de criança ali. Se teu filho gritar, você vai saber, é meu filho. Se você gritar chamando teu filho, ele vai ouvir a tua voz e vai reconhecer. Quem é a ovelha de Jesus reconhece a voz dele. Quem é a ovelha de Jesus reconhece a voz dele. Vou dar um exemplo agora humano. Tem os pastores aqui da terra que Deus levantou para cuidar do rebanho dele. Então, esses pastores, eles sabem que também são ovelhas do rebanho de Jesus, mas é uma ovelha de confiança, é uma ovelha guia. Ele faz parte de um rebanho, mas ele tem uma confiança da parte de Deus para guiar as outras, mas sempre sabendo que essas ovelhas pertencem a um só pastor. Entendeu agora? Então é por isso que há uma prestação de conta. Toda vez que a gente cuida de algo que não é nosso, a gente presta conta. Alguém me deu um dinheiro, eu comprei esse álcool gel aqui. Ok?
Eu tenho que prestar conta, pessoal. Comprei. O dinheiro foi exato, teve troco ou faltou. Tá aqui. Por quê? Eu presto conta porque foi alguém que pediu. Mas, se for com o meu próprio dinheiro, eu não tenho que prestar conta a ninguém. Eu vou e resolvo. Então tem pessoas agindo assim, achando que as ovelhas são delas. Então eu vou fazer o que eu quero, eu mando, eu desmando. Tem que fazer o que eu mando porque vocês são minhas. E tem gente dizendo sim, senhor e sim, senhora. Por isso que é bom a gente estar num ambiente saudável. Num ambiente que todos entendem que são ovelhas do bom pastor que é Jesus. Pois éramos como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A Bíblia faz questão de colocar o pastor acima, o bispo acima, o verdadeiro, o único que é Jesus. Os demais, por quê? 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Por que Supremo? Porque existem pastores aqui na terra. Amém? Existe. Com certeza existe. E pastores de Deus. Pastores que são levantados por Deus. Mas existe o Supremo. Então todos obedecem a Ele. Gente, é porque aqui no Brasil a gente não tem monarquia, né? A gente não tem reinado aqui no Brasil. Não tem rei, não tem rainha. Mas se aqui no Brasil tivesse rei e rainha, a gente teria muito mais noção de como é uma hierarquia no reino. Só senta quando o rei está na mesa. Só se levanta quando o rei se levanta ou quando ele autoriza. Tem que ter respeito, só pode falar na hora certa. O rei ordena, a pessoa vai lá, faz. Tem um decreto, ele não volta atrás. Não volta atrás da palavra dele. É todo... Na Inglaterra mesmo é assim. Tem uma ética toda para respeitar o rei. Que hoje é o rei Charles. Toda uma ética. Imagine, gente, o Supremo, o rei que está acima de tudo. Como é? Ele dá ordem aos anjos. A nosso favor, os anjos vêm. Ele olha para a gente e diz, mesmo eu sendo rei, hoje você é meu filho. Abre a geladeira, senta no sofá, deita no sofá, senta na mesa, vamos comer. Eu estava te esperando. Tem lugar nessa mesa. Eu não vou deixar faltar nada. Eu sou um pastor verdadeiro que guio você. O nosso Deus é assim. Sabe por quê, gente? Porque até quem é pastor aqui na terra também precisa de cuidado. Porque é humano, tem sentimento. Tem hora que não está bem, tem hora que está, tem hora que está cansado, tem hora que adoece. É humano, pega uma gripe, uma virose, uma febre aí. Acontece. Precisa de cuidado. Por quê? Tem um pastor acima do pastor aqui da terra. Tem um pastor acima do apóstolo. Tem um bispo acima do bispo daqui da terra. E um dia todos nós estaremos com ele. Face a face. Porque hoje ele está conosco aqui. Mas estaremos face a face com ele. Então essa palavra de hoje é só um direcionamento para a tua vida. Todos os dias quando você estiver orando, ora lembrando disso. Eu estou falando com o meu pastor, o meu pai, o meu amigo. E aqui na terra, Ele levantou homens e mulheres de Deus para me guiarem na vida espiritual, me ajudarem. Mas eu sei que eles também têm um pastor. Eles também têm um pastor. Eles também precisam desse pastor, como eu preciso. Quando a gente entende isso, que a gente faz parte de um rebanho só, tudo fica mais claro na mente do cristão.
passa a olhar para uma pessoa que é da Assembleia de Deus de igual para igual. Ele olha para o irmão da Assembleia e diz: Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Você não é diferente de mim não, irmão, que nós somos do mesmo rebanho. A tua lã pode ser diferente da minha, você se veste de um jeito e eu de outro, mas somos do mesmo rebanho. Ele olha para uma pessoa da Batista, ele olha com os mesmos olhos, porque ele faz parte do mesmo rebanho. Ele olha para um pastor que às vezes ele nunca viu na vida, mas acabou de conhecer. Amém, pastor? Que Deus continue te usando, porque eu sei que você está cuidando de um rebanho. A responsabilidade é grande, porque pertence a Deus. Ele olha com amor. E aí, quem é falso profeta, quem é falso mestre, quem é falso pastor, não pensa assim. Ele traz tudo para si, porque ele acha que é dele. Fica que nem criança, é meu, ninguém toma. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas, amém? Enquanto muita gente está brincando de ser crente, tem gente morrendo lá no Rio Grande do Sul, embaixo d'água uma hora dessa, que teve tanta oportunidade de ouvir Jesus, de aceitar Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Amém? E que dê tempo de muita gente entregar a vida a Jesus. Porque enquanto tem gente brincando de ser crente, os enviados do nosso adversário, eles não estão brincando. Gente morrendo no Rio Grande do Sul e o show de Madonna totalmente pornográfico lá no Rio de Janeiro acontecendo. Em rede nacional, para todo mundo ver. Mulher possessa. Então, o estado do Rio de Janeiro, o que é que ele atrai para si? O príncipe desse mundo aí, ele tá virado, gente. Vem São João agora, ele não quer nem saber se gente morreu. Prefeitos, muitos não estão nem aí. Eles vão gastar milhões agora com São João. Vão gastar milhões. Aí depois, no final do ano, a gente tá dando volta a essas pessoas que estão pensando aqui, ó. Então é bom a gente estar em alerta, entender que o nosso reino não é aqui. A gente não faz parte desse reino. A gente vive aqui, mas o nosso reino é outro, tá? Se conscientize e peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria todos os dias, como eu tenho pedido, que eu preciso muito. Que até na hora de uma urna, às vezes a gente está indo de acordo com o sistema do mundo. Tá? Deus abençoe e